A peste de sangue. Em uma noite escura e com nuvens, Carlos, João e Lucas decidiram se encontrar em uma floresta para provar às pessoas que não existiam monstros. João não achou uma boa ideia e disse: "Gente, vocês têm certeza que nós precisamos fazer isso?" Carlos respondeu: "Sim, precisamos, até porque se encontrarmos algo ficaremos famosos." Então eles começaram a investigar a mesma floresta que ocorreu vários desaparecimentos. A floresta começou a ter ruídos e sons muito altos. Eles começaram a ficar em choque, pois nunca tinham ouvido esses sons altos e aterrorizantes. Os sons param e Lucas sussurra: "Por que os sons pararam? Isso não é bom, devemos ir embora." Carlos disse: "Não, nós vamos ficar e procurar." Então eles continuam procurando e Carlos diz: "Se separem, talvez seja mais rápido assim." Assim fizeram. João começou a ouvir os ruídos altos e depois foi puxado para dentro de arbustos espinhosos. Um tempo depois, Carlos achou um rastro de sangue. Seus olhos não piscavam, ele não se movia, seus cabelos ficaram arrepiados. Ficou tremendo após seguir o rastro. Ele achou João sem vida. Os ruídos voltaram e ele começou a correr para encontrar o Lucas. Ele só viu a silhueta do monstro o perseguindo. Sua visão ficou turva e ele foi pego pela criatura de vários olhos, asas e pernas. Só sobrou o Lucas, mas ele ouvia os gritos de seus amigos. Ele sabia que ia ter o mesmo destino, então continuou procurando. Não demorou muito para ele encontrar o monstro. Começou a correr e encontrou um cemitério onde o monstro deixava os ossos de suas presas. Lucas paralisou e começou a tremer. Esses foram seus últimos suspiros. Esses 3 viraram só mais um caso de desaparecimento e mistério. Teo e Adenque. Era uma vez um povo indígena chamado Capoiô que tinha como líder o Senhor Teo, quem tinha como poder curar as pessoas quando ficavam doentes. No povo, as pessoas jogavam muito lixo, deixavam os copos, garrafas, pneus no chão. Nesse povo, todos estavam sem preocupações, porque o Senhor Teo, com seu poder, poderia curar as pessoas que ficarem doentes. Um dia começou a chover muito forte, com relâmpago. Passaram 5 dias com chuvas muito fortes. Quando a chuva parou, todas as pessoas ficaram alegres, mas elas não imaginavam que aquelas garrafas, copos e pneus iam servir de casa para a família de mosquito, Aedes aegypti, transmissores da dengue. Os mosquitos ficaram muito contentes ao ver que as garrafas, copos e pneus estavam cheias de água, porque assim poderiam fazer crescer sua família. A mãe mosquito estava alegre porque agora poderia fazer crescer seu rebanho e aterrorizar as pessoas do povo com a doença da dengue. As pessoas saíram para o campo a trabalhar e cultivar as colheitas, sem saber o perigo que estava esperando por eles. Os mosquitos Aedes aegypti, ao saber que todos estavam fora das suas casas e sem proteção, eles começaram a atacar e se alimentar do sangue das pessoas. As pessoas estavam com medo, porque nunca tinham visto uma enxame tão grande de mosquitos Aedes aegypti. Caim foi conversar com o Senhor Teo para saber o que estava acontecendo, já que ela nunca tinha olhado um enxame tão grande de mosquito e saber se ele poderia curar essa doença, já que tinha sintomas que nunca tinha apresentado: febre, quebra-ossos, dores musculares intensas, mal-estar, dor ao movimentar os olhos, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. O Senhor Teo diz que ele nunca tinha visto essa quantidade de mosquito e que essa doença era nova para ele. Os mosquitos continuaram alimentando-se do sangue das pessoas e provocando terror em todo o povo. As pessoas estavam doentes em casa, esperando uma ajuda do Senhor Teo.
Mas o Sr. Teu também estava em casa, doente, sem saber o que fazer. E assim, as pessoas do povo começaram a morrer, sem uma cura ou tratamento. Era uma vez uma menina que estava tomando café, até que tudo começou a tremer. Ela foi olhar em sua janela. No que ela viu era um monstro gigante de asas e bico grande, de pernas finas. Ela se assustou, correu para trás e foi em direção ao seu quarto. Então, ela se trancou lá. Passou alguns minutos, ela resolveu pular a janela e sair correndo para a cidade até o monstro viu ela e começou a seguir atrás. Ela correu e ela não percebeu que o monstro estava voando atrás dela. Então, ela correu na cidade e falou: "Gente, tome cuidado!" E ela avisou sobre o monstro. Só que já era tarde demais. O monstro estava matando todos. Então, quando ela viu que já era tarde demais, a última opção dela foi sair correndo. Ela pegou um carro e foi num prédio bem alto, o prédio mais alto que tinha. Então ela subiu até o topo, pensando que ela não sabia que o bicho tinha a visto. Porém, o bicho viu. Então foi voando até o topo onde ela estava. Quando ela chegou lá, ela fica de cara com o monstro. Ela vai indo para trás, aí a única opção que ela tem é pular. No que ela pulou, enquanto ela estava caindo, um cara conseguiu segurar ela pelo braço antes que ela caísse no chão. O nome dele era Gustavo. Foi ali que eles se conheceram. Então eles correram para a rua, pegaram o carro que ela tinha roubado antes e começaram a correr pela cidade. E não pararam. O que eles não sabiam que o monstro estava indo atrás deles. Então eles acabaram sem querer levando o monstro para a cidade vizinha. Então, pouco a pouco o monstro foi matando todo mundo. E os dois eram os únicos sobreviventes. E eles nunca pararam até que o carro estragou. Eles tiveram que parar num posto velho abandonado. Eles avistaram o monstro e tiveram que entrar correndo e ligar o carro e correr. Então, só que já tinha passado muito tempo e o monstro já tinha criado outros monstros. Então, estava cheio, o mundo inteiro estava cheio de monstros. E os monstros começaram a parar na frente do carro e eles tiveram que desviar. Até que o monstro estava muito mais rápido, então eles não tiveram escapatória. O monstro matou o Gustavo do lado da menina e ela começou a gritar de desespero, pois quando matou, caiu sangue para todo lado. Ela estava suja, então ela começou a virar o carro e acabou batendo o carro, girando e caindo de morros. Então, ela, machucada, mancando, conseguiu continuar andando e correndo do monstro. Ela se escondeu, só que, porém, ela estava sem carro, então não seria muito rápido, ainda com o pé quebrado. E ela também não teve escapatória. Ela foi pega pelos monstros. E já era. Ela morreu. Todos que sobreviveram, que não foi muitos, foi poucos, chamaram aquele monstro de dengue. Alguns outros chamam de a praga da dengue e muitos outros nomes com dengue. Porém, nunca mais ouviu falar sobre esse monstro. Quem falasse iria ser morto. Porém, aquele nome se tornou proibido naqueles países que o monstro frequentou, porque o nome citado seria executado, porque eles não queriam ver nem ouvir o nome daqueles monstros que eles acharam que, falando o nome dele, poderiam invocar. Fim.